gente está num momento que a preocupação do mundo hoje é com a saúde, é com a imunidade, é com o quê? Com o equilíbrio emocional. A gente está tendo que se reinventar, né? A gente está naquela fase que nada mais vai voltar como era antes. Não tem como. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. Então a gente está se reinventando mesmo. Aí, ó, o pequeno aqui. O Cauã chegou. Ele é o garoto dos óleos essenciais. Depois ele vai falar pra gente aqui um pouquinho. Mas, então, assim, não tem como a gente voltar ao que era antes. A gente tem que realmente se adaptar. E eu vejo a do Terra, né, os óleos essenciais, como um presente mesmo na vida das pessoas, porque está todo mundo cansado de ser refém da indústria farmacêutica, de ficar se intoxicando, de usar tantos produtos artificiais, com tanta química, com tanto parabenos, tantos aditivos, tantos corantes. Então, assim, é um resgate mesmo, até na nutrição. A gente hoje fala de comida de verdade, hoje a gente fala de low food, de comer devagar, de meditar, de entrar em conexão com Deus, né? Ter um momento com você, né? Trabalhar a sua espiritualidade. Então, nada mais é do que uma conexão com a natureza. Então, o momento que a gente vive hoje é um momento de resgate. É resgate espiritual, é resgate com a família, é resgate com a natureza, é resgate com o alimento, né? E também com os aromas. Porque o nosso organismo, ele tem memórias olfativas. Desde do bebezinho, o fetozinho lá na nossa barriga, a gente estimula a criança com o que a gente come, com o aroma que ele sente, com os sabores, né? Então, óleo essencial é exatamente isso, é a junção disso tudo, é uma explosão de aromas, uma explosão de sabores, né? Para trazer benefício para a nossa saúde. Então, assim, juntou com tudo que eu realmente buscava, que eu acreditava. E hoje eu falo que, assim, poder cuidar da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos amigos, apresentar isso, porque eu falo que, infelizmente, o que a humanidade hoje peca pela falta de informação. Então, a nossa missão hoje é levar a informação, é ajudar as pessoas a se cuidarem através do quê? A gente dá muita aula, a gente dá muita classes, a gente faz Zoom, a gente faz live, a gente conecta pessoas pelo Brasil todo, pelo mundo, né? Porque a do Terra é mundial, então, assim, a gente tem representantes pelo mundo todo. E para a gente não mudou muito, porque a gente já conectava muito online, né? Então, porque a gente pode ensinar. Oi? Vocês enviam os óleos, né? Na verdade, a empresa tem centro de distribuição, ele distribui, a sede é em São Paulo, ela distribui pelo Brasil todo e mais de 54 países, né, que a gente está. Então, assim, a gente consegue entregar na casa das pessoas. E o que a gente faz é um trabalho de ensinar, de dar uma consultoria, de levar o conhecimento dos óleos essenciais para dentro da casa das pessoas, né? Então, assim... Afinal de contas, a gente tem uma ferramenta, né, que é a respiração, que ela é infalível, né, Duda? O que acalma? Olha, na hora que você está tenso, na hora que você está nervoso, na hora que você precisa estar no presente, na hora que você está no sexo, em qualquer momento, a respiração, ela é a sua melhor ferramenta. E você poder inalar um aroma que tem um poder terapêutico é maravilhoso. Sim. E é muito importante ser terapêutico, né? Ser um óleo essencial, não uma essência, porque por mais que você sentir um aroma de um perfume te relembra alguém, mas na verdade vai ter uma memória olfativa, porém ele não vai atingir receptores que os óleos essenciais atingem, né? Então, como eu falei, os óleos essenciais, eles têm esse poder de, quando inalados, eles atingirem o nosso sistema límbico, que é uma parte olfativa da memória do nosso cérebro, que atinge nossas emoções. Então, ele vai estimular hormônios, vai estimular substâncias no corpo para trazer prazer, para relaxar, né? Então, assim, cada óleo essencial, você até me perguntou, e a lavanda? A lavanda realmente ela calma? Ela tem algumas substâncias bioquímicas, isso que é interessante. Um óleo essencial, ele não é uma substância isolada igual um medicamento, Gabi. Eles são várias substâncias bioquímicas num único vidrinho.
Então, por mais que a lavanda seja uma substância, lavanda, uma planta, mas ali dentro tem várias substâncias bioquímicas que vão trabalhar a ansiedade, vão relaxar. Só que aí entra o entendimento da aromaterapia, que é o trabalho que eu faço, né? Eu, como aromaterapeuta, eu consigo te direcionar e te indicar o que é melhor para, no caso da sua filha, talvez só a lavanda não está relaxando, não está levando aquela qualidade de sono. Porque o que as crianças hoje têm muito, que eu atendo muito no consultório, é o que a gente chama de pensamento acelerado. Não só as crianças, tá? Os adultos também. E quando a gente começa a cuidar com óleos essenciais, a gente cuida da família como um todo, não é uma coisa isolada. E aí, a gente começa a cuidar da criança e acaba cuidando dos pais também, porque muitas vezes os pais são ansiosos, os pais também são hiperativos, ou têm a mente acelerada. E aí, você associando um óleo de aterramento, um óleo que traz uma cognição, desacelera o pensamento dela, por exemplo, tá? Você pode associar um cítrico como a laranja doce, ela é muito rica em D-limoneno. Então, ela vai relaxar. Tá, podem ir anotando as dicas aí. Tô achando que eu vou mudar isso aqui, que eu fiquei muito... Tô mudando aqui, porque eu tô achando que eu tô toda drag aqui. Mas aqui, eu tava falando, por exemplo, se você usa a lavanda com cedro ou com o olíbano, né, que é um óleo de aterramento, é um óleo que te dá cognição, te dá chão. Então, às vezes, o que você precisa fazer é desacelerar esse pensamento dela, colocar um óleo mais raiz, um vetiver, que é um óleo de raiz, ou um capim-limão. As crianças adoram capim-limão, que é o lemongrass, né? Então, quando você faz uma associação de um óleo com outro, a gente chama de blend ou sinergias, você faz uma combinação de propriedades que você está buscando para determinada situação. Então, às vezes, colocar um óleo nela para dar um aterramento vai ser interessante para ela, né? Que aí a gente vai trabalhar essa clareza. Até para dormir a gente tem que ter foco, porque senão a cabeça da gente fica pensando o que vai fazer no dia seguinte, fica revendo o que foi acontecido hoje, aí fica assim, amanhã eu tenho reunião, amanhã eu tenho isso, tem aquilo. Então você não relaxa. Exatamente. Né? E aí com a inalação, agora é uma alquimia, né? Você tem como errar, tem como fazer uma coisa muito bagunçada aí no seu organismo? Assim, é diferente de um medicamento que você pode, de repente, você pode errar. Se você usar uma quantidade muito grande, a gente pode falar até de intoxicação, mas os óleos ainda são mais seguros do que o medicamento. É muito difícil você levar uma intoxicação, você teria que tomar litros de óleos essenciais. Uns vão pensar, para uma criança, de repente, intoxicar, ela vai ter que ingerir 4 vidros desse. E uma gota de óleo essencial é muito forte, é muito potente. Então, normalmente a gente usa uma gotinha e respira, sabe? Num vidrinho de 15 ml, Gabi, para você ter uma ideia, tem 300 gotas. Então, imagina como isso é forte. A gente não tem casos que alguém se intoxicou, tomou um vidro, né? Não existe isso. Mas, acidentalmente... A Vera Cristina, estou curiosa para saber. Tem duas médicas eu já vi aqui. Que ótimo. Mas não tem caso, então, de assim, consequências sérias por causa do suor. Então, é importante você ter um acompanhamento, ter orientações. Então, eu falo assim, você chegar, igual nos Estados Unidos, chegar num supermercado, numa farmácia e comprar um óleo essencial, você chega em casa e fala assim, e aí, eu passo, eu tomo cheiro, né? A do Terra é uma empresa que a gente tem segurança em indicar alguns óleos que podem ser usados como flavorizantes. Os óleos cítricos a gente pode colocar na água para saborizar a água. Quando a gente fala de imunidade, a gente também pode ingerir alguns óleos, mas por isso é importante você ter esse acompanhamento, né? Mas vamos supor, a gente fala de óleos muito concentrados, então para criança, a forma correta de se usar é diluído no óleo de coco, no óleo vegetal, não pode ser óleo mineral.
O óleo mineral, ele impede a absorção no nosso corpo. Quando você usa um óleo vegetal, ele é um óleo carreador, ele carrega, ele leva a substância para dentro das nossas células. E assim os óleos essenciais caem na nossa corrente sanguínea, né? Então, rapidamente, através também do aroma, quando a gente respira um óleo essencial, quando a gente faz a inalação, a gente também tem contato com as substâncias, porque elas também entram na nossa corrente sanguínea. Então, rapidamente, a gente tem um efeito benéfico. Em criança, de forma segura, a gente usa muito no difusor, né? O difusor ultrassônico, que você coloca os óleos na água e por moléculas ultrassônicas, aquele óleo fica disperso. Então, a criança consegue respirar os óleos essenciais, consegue usar também para acalmar, para melhorar a qualidade de sono, né? Então, tem vários benefícios. O que eu falo que, assim, a gente precisa... Até como medicamento, o que diferencia é a dosagem, né? Então, o que diferencia o remédio do veneno é exatamente a dosagem. Então, sabendo usar de maneira segura, ele é muito benéfico e muito seguro, né? A gente pode usar em bebezinho desde a hora que nasce, a gente pode usar óleo essencial. Que demais, gente! Duda, eu quero saber algumas dicas aí. Você falou de imunidade, né? Eu sei que tem o melaleuca, que é muito bom para micose. O melaleuca, ele é um fungicida e um bactericida muito potente, né? Então, ele vai ajudar, sim, quando você tem alguma micose, algum fungo, né? Para trabalhar as vias aéreas, ele protege também como esse vírus, ele ataca exatamente as nossas vias aéreas, é um óleo interessante, sim, tá? Outros que eu gosto muito para vias aéreas é o eucalipto, é um óleo, a gente tem o eucalipto radiata, que ele é super seguro para ser usado em criança. Existe o eucalipto globulus e o radiata, né? Então, a gente tem o eucalipto radiata, que é muito seguro e trabalha realmente as vias aéreas. É um óleo também que tem ação antiviral, então é bem interessante a gente estar usando nesse momento. O próprio cítricos, né? O óleo de lema é um óleo super barato, ele super em conta e ele realmente é muito rico em D-limoneno. É uma substância que ela está presente só na casca do limão. Então, eu falo assim, como nutricionista, a gente fala, continua comendo frutas, usando o limão espremido, que é riquíssimo em vitamina C. Óleo essencial não tem vitamina, tá? Olha que interessante. Nenhum óleo essencial tem vitamina. Os óleos essenciais têm substâncias bioquímicas que vão atuar no nosso organismo. Uma delas, que está presente na casca das frutas cítricas, é o D-limoneno. E essa substância, além dela ser ela ajuda a quebrar as moléculas de gordura, ela ajuda a desintoxicar o nosso organismo, fazer um detox. A gente diminui a retenção de líquido quando você usa cítrico. Outra coisa interessante também. Só para avisar, a Duda é nutricionista também. Eu tô vendo que tem um monte de... Gente, o Arnaldo, como é que você entrou? Bom, tem um monte de nutricionista aqui e ela tá sabendo o que ela fala, hein? Ela é formada em nutrição, tá, pessoal? E se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí pra gente. Oi, Arnaldo. Então, hoje em dia eu atuo muito mais como aromaterapeuta, mas é claro que conhecimento a gente vai agregando e a gente vai casando umas informações com as outras. E eu tenho várias nutricionistas que trabalham com óleos essenciais, que usam os óleos essenciais. Inclusive, a gente pode usar os óleos na gastronomia, que é outro caso à parte, outra paixão que eu amo, né? Então, assim, Qual que a gente pode ingerir todos? Na do Terra, a gente tem vários óleos que podem ser usados na ingestão, tá? Que já foram liberados pela Anvisa. Mas a gente pode pensar assim, os cítricos, de maneira geral, você pode usar, tá? Para saborizar a água. Agora, a gente tem os óleos que são de especiarias também. Então, você pode fazer uma combinação ou uma finalização de um prato, por exemplo. Se for um doce, você pode usar o óleo de cravo, o óleo de canela, né? A gente tem óleos de especiarias também, que é o orégano, o manjericão, o tomilho, o alecrim, que você pode fazer um azeite saborizado com óleos essenciais e finalizar uma salada, finalizar uma carne, né? E tem os óleos também que são de ervas, por exemplo, que a gente pode usar como se fosse chás. O capim-limão, a melissa,
a gente tem o funcho, então, gengibre, a gente tem a cúrcuma, tem vários óleos essenciais que a gente usa na fitoterapia através de chás, que a gente usa na nutrição, que através dos óleos eles ficam, o efeito é potencializado, porque está concentrado, né? Então, como a gente está falando de imunidade, a gente está falando de quê? De canela, de cravo, de orégano, de laranja, de limão. A gente fala do lemongrass, que é o capim-limão, que são óleos que são muito ricos em terpenos, são óleos que vão estar trabalhando realmente a defesa do nosso corpo, né? Porque o nosso organismo, Gabi, era para funcionar tudo normal, mas com tantos poluentes, com tanta alimentação errada, com tantos agentes externos, realmente a gente está muito inflamado. A própria ansiedade, o próprio estresse gera um processo inflamatório no nosso organismo terrível, né? E toda vez que a gente está inflamado, toda vez que a gente está estressado, a gente aumenta muito o cortisol, que é um hormônio que a gente produz como uma defesa. Então, o cortisol muito elevado, a gente inflama como um todo. A gente não tem noites boas, as pessoas estão cada dia dormindo mais tarde, não tem qualidade de sono, a gente não produz melatonina, então vai gerando uma bola de neve. Então, quando a gente fala de saúde, eu não vejo nada mais tão apropriado hoje do que a gente agregar os óleos essenciais na nossa vida. E olha que interessante, é uma rotina, é uma mudança de hábito, porque o nosso organismo não armazena óleo essencial, né? Igual eu falei com você, igual na nutrição, que a gente tem que comer uma comida variada, comida de verdade, a gente tem que estar sempre levando nutrientes, da mesma forma seria o uso dos óleos essenciais. Então, assim, você pode começar o seu dia respirando um peppermint, vai aliviar as vias aéreas, vai oxigenar o seu sangue, tá? E levando mais oxigênio para dentro da célula, melhor para o nosso organismo funcionar e as células de defesa também. E aí você pode colocar um cítrico para ajudar na desintoxicação, começar a limpar o seu sangue, a limpar a sua urina, né? Fazer uma filtragem melhor dos nossos rins. Gente, a Duda está fazendo uma rotina aqui. Então, você acordou, você pode pegar tal óleo, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, eu gosto muito de acordar, né? Respirar um brief. Um brief, olha que interessante, você me perguntou dos óleos da respiração. Eu vou te contar um caso desse óleo aqui, porque foi um marco na minha vida. Você me conhece desde pequena, a gente é amiga há 1000 anos. Não sei se você lembra, mas eu tinha muito problema respiratório. Eu tinha asma, eu usava bombinha, né, Gabi? Já fui internada, usava corticoide. Então, assim, era pontual, era esporádico, era mudança de temperatura, às vezes baixa imunidade. Aí vinha sinusite, aí vinha bronquite, né? E quando eu fui passar essa temporada nos Estados Unidos, eu não levei. Eu esqueci, não estava gripada, enfim. E eu tive uma crise, não levei bombinha, e eu tive uma crise lá. E aí, um amigo nosso americano, que é o Matt, que inclusive é da Duterra, inclusive a gente começou o trabalho todo com ele, foi o primeiro óleo que ele me emprestou, porque eu passei mal lá. E o Brief, ele é uma combinação de eucalipto, limão, ravensara, que é um pinheiro, melaleuca, ele tem outros óleos, é uma combinação que a gente chama de sinergia. E olha que interessante, eu usei uns 3 dias seguidos, melhorei, não precisei ser internada, não usei a bombinha. E desde então, Gabi, não é um óleo que eu hoje uso todos os dias, porque eu não tenho mais asma, né? Então, assim, como sinusite é uma inflamação geralmente acompanhada com uma infecção e pode ser por conta de uma baixa imunidade e tudo, eu falo que a gente cuidando da imunidade é o primeiro passo para a gente evitar várias coisas, né? Desde uma simples alergia, desde um simples resfriado até coisas mais sérias. Então, eu hoje uso o Brief quando eu percebo que vou resfriar, percebo uma coriza. É claro que, assim, geralmente, pessoas que têm esse tipo de problemas respiratórios já são mais alérgicas, né? Então, assim, se eu percebi nariz entupido, garganta querendo arranhar, eu respiro o Brief. Mas você pode começar com alguns óleos que tem na composição dele. O peppermint está na composição dele, o limão, né? O eucalipto. Então, você acorda de manhã, você prepara as suas vias aéreas.
Aí, aquela aguinha que você vai tomar, né? Que você pode continuar tomando o limãozinho espremido, né? Para alcalinizar o sangue e tal, mas coloca uma gotinha do óleo cítrico, porque os óleos cítricos têm um delimoneno, então ele já vai ajudar na desintoxicação, né? Respirar um óleo essencial, você pode respirar o peppermint com a lavanda, vai te deixar mais tranquilo, mas também vai te dar energia. Aí a gente, por exemplo, você associando a lavanda com laranja, você relaxa para dormir à noite, mas a lavanda com o peppermint, ele já equilibra a sua ansiedade e já te dá disposição. Então, aquelas combinações que você falou comigo, Duda, tem jeito de errar? Não é que tem jeito de errar, mas é melhor, quando você aprende, você faz as combinações adequadamente. Então, hoje em dia, por exemplo, eu estou vendo as pessoas muito ansiosas, eu estou tendo uma procura muito grande. Estou muito ansiosa, estou comendo demais, o que que eu faço? Estou em casa, né? Se você pega o próprio peppermint que te dá energia, mas associar, por exemplo, com o olíbano, que é um óleo aterrador, um óleo que te dá clareza, que acalma seu coração, que é o frankincense, né, o olíbano. É um óleo que é maravilhoso para meditação, é um óleo que te conecta com o divino, né? Então, para quem gosta dessa parte da psicoaromaterapia, que é algo que eu amo estudar, é um óleo que te dá, que faz essa conexão, que te prepara para te dar segurança, te conectar, né? Estabilizar suas emoções. Então, você pode usar o olíbano ou pode usar uma sinergia que eu gosto muito, Gabi, que essa eu vou mandar para você, você vai amar, chama Balance. É um óleo que dá equilíbrio emocional. É o óleo que eu falo que salva casamento, porque ele serve tanto para a mãe, que a gente tem esse pico de humor com as crianças, quanto para o marido que chega estressado, tá com a cara virada, então respira um balance. Então, assim, é um óleo que todo mundo de casa pode usar. E ele tem camomila na composição, ele tem o osmanthus, ele tem o olíbano, que é esse que eu te falei, que também ajuda muito nas emoções. Então, assim, é um óleo maravilhoso para a gente estar usando no dia a dia. Que bacana, Duda. Tem óleo para apetite de criança? Você sabia que a laranja, os óleos cítricos, eles podem ou abrir o apetite ou também equilibrar. Por exemplo, o grapefruit é um óleo que, para nós mulheres, é muito interessante porque ele ajuda a diminuir a compulsão, a diminuir a vontade de doce. Ele também ajuda a gente a controlar a ansiedade. A bergamota já é um óleo também cítrico, tá? Que ela também trabalha o quê? Autoestima, confiança e também diminui a nossa ansiedade. Mas, por exemplo, a laranja doce para criança aumenta o apetite, né? Então, a laranja já é interessante para criança. E sabe o que é legal também? Por exemplo, aqui em casa, eu vejo as crianças têm muita dificuldade, às vezes, de tomar água, né? E a gente não pode ficar dando suco o tempo todo. Então, assim, eu comecei a colocar uma gotinha de um óleo cítrico para o Cauã, e isso me ajudou a melhorar a ingestão de água, né? É uma gotinha para um tanto assim de água. Saboriza a água, ajuda a eliminar toxinas, né? E você consegue trabalhar também esse aumento do apetite, se for o caso da sua criança, né? No caso do meu porque minha vida é muito... Mas eu tô vendo a Tabata dando um depoimento de que ontem ela passou balance no corpo todo e que ela melhorou o estado emocional e se acalmou. Que bacana. Então, deve ser um óleo bom para dormir também. Então, o Balance é um óleo que a gente pode usar durante o dia, que ele não vai te dopar, ele não é um óleo assim para tipo, eu vou dormir. Mas aí à noite você associa ele com algum óleo que te relaxa mais, porque o Balance, o intuito dele é um equilíbrio emocional. Mas para quem é muito ansioso, muito nervoso ou muito agitado, ele traz o equilíbrio, ele traz a homeostase no nosso corpo, tá? E o que tem na composição? É camomila? Ele tem camomila, ele tem osmanthus, ele tem o olíbano, né? Então, são óleos que trabalham o aterramento. Para crianças que são muito hiperativas, ele é excelente, tá? Então, assim, aí o que você pode fazer? À noite, associar ele com algum óleo para relaxar. Ou uma lavanda, ou um petitgram. O petitgram também é um óleo excelente. Para quem não gosta de lavanda, Gabi, não sei se você sabe, o petitgram é uma folha da laranja, tá? É uma folha de uma laranja amarga, vamos dizer assim. E ela tem na composição os mesmos óleos que a gente encontra na lavanda. Ela tem o linalol e o acetato de linalina. Só que é um aroma mais herbal misturado com cítrico. Então, para aquela pessoa...
Para quem não gosta do aroma adocicado da lavanda, eu falo que o Petit Grain é a lavanda masculina, vamos dizer assim. É a lavanda para quem não gosta de coisa doce, né? Mas, assim, é uma opção para homens, por exemplo, que querem relaxar e é muito interessante. E é um óleo que também não é um óleo caro, é um óleo de um acesso tranquilo também, sabe? E realmente, a gente pode estar sempre usando, no caso de crianças, diluído com óleo de coco na sola dos pés e na coluna vertebral. É só fazer uma diluição. O óleo de coco a gente indica muito, porque a gente tem um óleo de coco que a gente chama fracionado. Ele é fluido à temperatura ambiente, ele não tem cheiro, ele não tem gosto, ele não vai atrapalhar na aromaterapia, né? Então, eu gosto muito de indicar esse óleo, que ele é bem neutro, assim, e dá pra gente fazer várias misturinhas. E o cheiro do óleo de coco é maravilhoso, né? Esse fracionado, ele não tem cheiro, tá, Gabi? Esse não. Esse é um óleo que a gente... Pega pra mim, amor. É um óleo que a gente usa para fazer as diluições na aromaterapia. Então, ele não é um óleo... Ele é um óleo neutro que não vai ter cheiro, assim, ó. Mas tudo, entendi. É do terra também. Esse mas é. A gente pode usar óleo de coco, né, com óleo de lavanda, por exemplo, óleo de coco cheirosinho, assim? Pode, só que aí a gente tem que tomar cuidado se esse óleo é um óleo orgânico, se ele não tem algum aditivo. Por exemplo, se você falou de cheirosinho, a gente tem muitos óleos que a gente compra de amêndoas ou sementes de uva, que ele não é natural, ele tem adição de perfumes, de hidrolatos, tem outras coisas nesse óleo. Se for um óleo de boa procedência, até o azeite você pode usar, Gabi, ser um óleo vegetal. Aquele óleo de cozinhar, a gente pode usar também. Só que, por exemplo, ele não é fluido, aí às vezes ele fica melando, então a criança ou homem não gosta, né? Então esse aqui, a absorção dele é muito rápida. Ele é fininho, então ele absorve rápido na pele e não fica melando. Então, como a gente tem que usar muitas vezes na aromaterapia para fazer algum sérum facial ou mesmo passar para fazer um hidratante corporal, a gente opta por um óleo que tem uma absorção mais rápida, né? Entendi. Galera, a gente, bom, só para finalizar, uma última dica e também dando o contato da Duda, eu queria te passar a palavra para você falar dos seus projetos, como as pessoas conseguem entrar em contato com você, qual que é a melhor maneira de comprar os óleos através de você, como elas podem te consultar, tá. E, enfim, tudo mais que tem nessa caixinha. Tranquilo. Além de atendimentos, né? Hoje em dia a gente trabalha muito atendimento online. Gabi, eu faço atendimentos personalizados, com certeza. Podem entrar lá no meu Instagram, aromaterapia.essenciallife. A gente também tem um grupo de suporte para clientes que a gente ensina a usar os óleos essenciais, a gente tira dúvidas. Eu tenho um Telegram também totalmente informativo, que eu coloco artigos científicos, coloco os estudos que a gente tem, coloco cursos que eu faço. Então, a gente tem sempre aulas, tá? Amanhã mesmo eu vou dar uma aula sobre os óleos essenciais no uso para crianças. Eu posso mandar o link para você, você pode compartilhar com seus seguidores, com seus amigos. Então, assim, o nosso intuito mesmo, a nossa missão é não só a gente tem essa representação, a gente tem como levar os óleos para as pessoas com descontos, a gente explica como funciona, mas também ensinar como usar. O uso com qualidade, o uso com respeito, com maturidade, porque eu falo assim, a gente precisa aprender para poder usar com segurança, né? E aí a nossa missão é exatamente essa. Os atendimentos online a gente faz personalizado, a pessoa não precisa ter os óleos essenciais, a gente faz as sinergias, que são essas combinações específicas e manda para o cliente, né? Então, tem várias maneiras de falar comigo. Lá no meu Instagram tem meu contato, meu telefone, né? aromaterapia.essenciallife. Tá anotando, gente? Maravilha. Tô vendo que tem gente que é cliente aqui também, doutora Najara. A gente tem, Gabi, olha que legal. Hoje a gente está conseguindo levar os óleos essenciais para várias áreas da saúde. Então, a gente tem dentistas que trabalham com óleos essenciais, dermatologistas. Eu trabalho com uma psicopedagoga fantástica. A gente faz um trabalho com crianças com déficit de atenção, TDAH, autismo. Então, assim, a gente tem uma infinidade de opções. Tem nutricionistas com a gente, tem psicólogos.
Então, hoje a gente consegue realmente agregar várias pessoas da área de saúde e da área holística também, né? Então, a gente atende clínicas de estéticas, a gente atende o pessoal da meditação, o pessoal da Ayurveda está com a gente também, né? Então, é muito bacana. Essencial na vida. Exatamente, né? Nada melhor do que um tapa na cara da humanidade para a gente ver que a gente precisava mudar, né? E a gente está aqui exatamente para mostrar que é simples, é simples cuidar da nossa vida, dos nossos filhos com coisas naturais, né? Então não é bicho de sete cabeças usar óleo essencial. Começar, um pouquinho todos os dias, é ter uma frequência ao longo do dia, como eu falei com você, o nosso corpo não armazena. Então, na hora que você aprende os óleos básicos que você deve ter em casa para usar com suas crianças, cuidar do sistema digestivo, que é muito importante, ali a gente produz vários hormônios, né? Então, é outro local que a gente fala muito do cuidado do sistema digestivo, da parte gastrointestinal, cuidar do sono, cuidar da respiração, da imunidade. Então, são cuidados básicos que muitas vezes a gente acabava recorrendo antigamente à farmácia. Tô com dor de barriga, tô com gases, tô precisando, tô com azia, tô com queimação. Hoje em dia a gente tem recursos naturais, né? Que a gente pode usar. Tem o gengibre, tem o funcho, tem o peppermint, que são óleos que são super importantes para o nosso sistema gastrointestinal, né? Então, assim, tem várias dicas. Lá no meu Instagram eu falo muito sobre isso, eu dou muitas dicas também. Então, tô às ordens. Então, repete pra gente, aromaterapia. Aromaterapia Essencial Life, né? Quem conhece, eu trabalho muito Duda e Rubinho com o Rubinho. A gente tem um canal no YouTube, Gabi, que a gente grava as aulas que a gente faz. Lá tá o do YouTube é Rubinho do Terra. Rubinho do Terra. Que é o meu marido. Mas tem várias aulas, inclusive de convidados. E você sabe que eu quero te chamar para conversar com a gente também. Então, a gente vai fazer uma live ao contrário, da Gabi com a gente também. E a gente está subindo algumas coisas para lá também. Mas eu estou sempre no Instagram dando dicas. Eu estou aqui à disposição. Quem tiver dúvida, pode me mandar lá no direct. Depois eu respondo. E, Gabi, eu quero muito te agradecer, que eu estava morrendo de saudade. A gente tem uma conexão muito forte, mas a gente está longe fisicamente, agora mais ainda, né? Então, assim, obrigada pelo convite, foi muito bom falar com você, compartilhar um pouquinho de tudo isso que a gente está vivendo. E você sempre foi uma inspiração, né? Porque você sempre foi mais desse lado mais natural, conexão com a natureza, a gente se inspira muito em você. Então, é muito gostoso a gente poder estar compartilhando tudo isso juntas. Sim, demais, Dudinha. Dudinha, olha, eu também sou fã, a recíproca é verdadeira, porque é uma pessoa que é muito querida e ela tem muito amor no coração, gente. Então, visitem o Instagram dela, conheçam os produtos do Terra, porque eu acho que muita gente já conhece, mas faça uma consulta com ela que vocês não vão se arrepender. Amada, um beijo enorme. Beijo grande, obrigada. Pelo seu tempo. Um beijo pro Dudinho, pro Cauã. Pro Cauãzinho. É lindo! Um beijo pro Rubinho. Um beijo pros sushizinhos também, que estão muito fofos. Muito bom, galera. Gabi. Obrigada por nos acompanhar. E a gente vai se falando então, Dudinha. Vamos marcar outra live, hein? O pessoal tá pedindo aqui, tenta salvar pra gente aí, viu, Gabi? Deixa comigo. Então tá jóia. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Nos acompanhar e a gente vai se falando.